Então, pessoal, dando continuação ao nosso conteúdo de geopolítica no canal, dando seguimento a esse assunto que é extremamente interessante, hoje eu quero trazer para vocês uma história muito interessante, uma explicação muito interessante sobre um assunto que é extremamente relevante para os dias atuais, que é a questão da quebradeira das grandes empresas que estão acontecendo, nós estamos vendo aí no mundo inteiro acontecer. Grandes empresas, grandes indústrias internacionais estão quebrando e muitos falam que é por falta de competitividade, principalmente na Europa, não é mesmo? É verdade, mas eu quero explicar para você aqui uma coisa que ninguém fala, que está no título. Por que que as empresas, as grandes empresas, os grandes conglomerados do mundo são todos comunistas, apesar de serem empresas capitalistas? Presta atenção nesse assunto aqui que vai abrir sua mente, você vai entender. Eu quero passar uma experiência pessoal que eu tive para você entender o que está se passando no mundo de hoje e que não é relatado em nenhum lugar. Aliás, na universidade jamais seria relatado, não é mesmo? Porque é o lugar onde os comunistas se enfiaram e ali eles mantêm o poder deles, né? Então tá tudo para eles, tá tudo perfeito, tá tudo lindo, tá tudo normal, certo? Mas eu não vejo ninguém falar sobre essa questão da administração das empresas, gente. A administração das empresas. Como os conceitos básicos foram jogados no lixo. Eu não sei se você sabe, mas o cara que inventou a ideia de administração de empresa foi o senhor Frederick William Taylor, certo? Ele é o grande pensador do método de científico de administração de empresas, né, que ele chamava era o pai da administração científica, né? Então, esse cara, que é a base da administração das empresas, e ele está diretamente conectado com esse assunto que eu vou falar hoje, porque todo o conhecimento dele foi jogado no lixo, não é mesmo? Ele dizia o seguinte, ó, presta atenção nas sábias palavras do grande Taylor, né, o fundador da administração de empresas, né? Ele dizia o seguinte, ó, a administração científica não é um novo esquema de remuneração para indivíduos. Não se trata de um sistema de bônus, nem um sistema de premiação, nem é tampouco nem um método de cálculo de custos. Não se trata nem do estudo do tempo, nem do homem. A administração científica não pode existir, não. A administração científica não existe nem pode existir. Ó, antes que haja a completa revolução mental dos trabalhadores que venham empregá-la em relação aos seus deveres para consigo próprios e para seus empregadores, e uma completa revolução da visão dos empregadores para os seus deveres em relação a si próprios e com os seus empregados. Até que a grande revolução mental ocorra, a administração científica não existe. Ou seja, o que o cara que é o mestre, que é o gênio, aliás, ele e o Henry Ford são os grandes gênios da história da indústria e de tudo que fez o mundo chegar nesse estágio de evolução, né? Henry Ford, um grande visionário. Esses caras criaram uma base para um desenvolvimento econômico do mundo baseado na meritocracia, baseado nas capacidades individuais que cada indivíduo tem, né? As capacidades de trabalho. Aliás, não só isso, né? O trabalho do RH seria justamente direcionar as pessoas, cada um de acordo com as habilidades, não é mesmo? Gente, a gente infelizmente não vive isso hoje. O que a maioria das pessoas não sabe é que as empresas hoje seguem outros métodos de administração e de interação dos funcionários. Eu já trabalhei numa multinacional e eu posso falar para você com todas as letras, nós estamos vivendo o caos total, as pessoas não querem trabalhar porque elas não estão sendo valorizadas como trabalhadores. E eu vou explicar por quê aqui. Porque depois dele, isso aí já nos anos 60, né, esse cara aí é do início do século XX, né? Depois de tudo isso que aconteceu,
da invenção das máquinas a vapor e tudo mais, e do início da Revolução Industrial, a esquerda começou a se infiltrar nas empresas, certo? Infelizmente, essa é uma grande verdade. Hoje, as empresas capitalistas, as maiores empresas capitalistas do mundo, todas elas seguem a cartilha do comunismo. É triste ter que falar isso, mas essa é uma grande verdade que eu sei que tem muita gente na direita aí que se considera conservador e adora defender as tais das empresas nacionais. É triste dizer isso, cara, mas acorda, 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 esses caras são todos comunistas. Sabe por quê? Eles jogaram no lixo toda a cartilha baseada na meritocracia que esse cara, que esse gênio, que esse visionário chamado Taylor criou. Uma ideia de trabalho baseada na qualificação, na melhora constante do trabalhador. Tudo isso foi substituído por uma ideologia de comportamento que tem como objetivo frustrar o funcionário. Fazer com que o funcionário se enxergue como um filho do dono da fábrica e não como alguém que detém uma habilidade. Esse é o comunismo que está sendo implementado nas fábricas desde os anos 50, dos anos 60, com essas mudanças de pensamento, essas novas interpretações que a esquerda sempre tem da realidade. Eles reinterpretaram o Taylor, reinterpretaram o Henry Ford e criaram essa monstruosidade que é essas teorias baseadas em comportamento, né, que tem como objetivo fazer com que o colaborador de uma empresa se sinta diminuído. Tem como objetivo fazer com que o colaborador, o trabalhador de uma empresa, sinta que ele está ali sendo abençoado, né, pelo dono da fábrica, que ele ganhou um presente, que não é a qualidade do trabalho dele que mantém ele no trabalho dele. Gente, isso parece que dizer uma coisa dessa é um absurdo completo, mas essa é a realidade que a gente está vivendo. Eu acho que tem muita gente que pode até se surpreender com isso que eu estou dizendo. As pessoas não sabem o que está acontecendo, a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo no mundo. Esses comunistas, esse pessoal da esquerda, eles conseguiram se infiltrar nas fábricas, né, através de sindicatos e tudo mais. E foi uma forma da esquerda sobreviver também, depois da queda do Muro de Berlim. Eles foram massivamente para o mundo empresarial. E no mundo empresarial, eles foram bajular os empresários, dizendo assim, ó, a gente sabe como lidar com os trabalhadores, né? Eles já têm o know-how da União Soviética. A gente sabe como lidar com os trabalhadores, a gente se entrega aqui, ó, de mão beijada, a forma de como tu manipular teus trabalhadores e ganhar mais e colocar medo neles. Eles têm que sentir que eles estão recebendo um presente, que o emprego deles é um presente. E aí eles vão se sentir muito gratos para ti, vão abaixar a cabeça. É isso aí, gente, é isso aí. A esquerda e o mundo empresarial se fundiram, porque a ganância desses empresários é de controlar totalmente os seus empregados. Que eles vivam com medo, que eles não se enxerguem como detentores de um trabalho. Como Marx dizia, né? Vejam só, a esquerda hoje é contra Marx. Dá para entender um negócio desse? A esquerda hoje vai no sentido contrário de Marx, porque a revolução comunista do Karl Marx era baseada no trabalho. A revolução comunista do Karl Marx era baseada no trabalho e na organização do trabalho, certo? A diferença é que não haveriam os burgueses. Mas o que a gente está vendo é que a esquerda se juntou com esse mundo empresarial corrupto e eles criaram esse novo sistema. Eles criaram um sistema baseado na subserviência. Aliás, é parecido com o que eu estava falando ontem, no último vídeo, sobre o tecnofeudalismo, né? Que é o Estado digital perseguindo o cidadão. Interessante que esses empresários, eles se corrompem tão fácil quando eles são bajulados com a ideia de que quando os políticos da esquerda chegarem ao poder, eles vão ganhar, né, liberações de recursos, vão ganhar subsídio.
Isso fez toda a cadeia produtiva global entrar, sabe, cair num limbo. Hoje ninguém mais confia, nenhum trabalhador confia em nenhuma empresa. A confiança das empresas foi pro saco. Por quê? Por causa dessa merda dessa ideologia esquerdista que foi colocada aí. Ninguém mais confia nos empregadores. Né? Nosso mundo está sendo. A esquerda conseguiu, vamos dizer assim, tentar as pessoas, que nem o diabo, né? A esquerda conseguiu tentar as pessoas dizer, ó, você é empresário, ó, você quer ter controle? Vem aqui que eu vou te ensinar, tu vai controlar teus funcionários. Você que é funcionário, você quer ganhar mais? Vem aqui que eu vou. Ou seja, sempre mexendo com os desejos, com as ganâncias, com as vaidades pessoais, à esquerda. E eles conseguiram infiltrar com essa ideologia podre deles, de que as pessoas têm que seguir uma ideologia baseada no comportamento, que nós precisamos todos nós sobreviver, e por isso nós temos que rastejar aos outros, um deve rastejar o outro, que não existe meritocracia, que não existe trabalho, é isso mesmo, não existe trabalho, o que existe é ser subserviência. As empresas hoje, eu estava vendo a Volkswagen, por exemplo, a Volkswagen está numa situação tão feia, gente. A Volkswagen chegou num ponto que é difícil imaginar que ela vai sobreviver mais 10 anos. Não vai. Tudo por quê? Porque essa ideologia podre da esquerda carcomiu tudo. Porque essa ideologia corrupta do sorriso falso, dos encontrinhos, das dinâmicas, né? Das palestrinhas. Ah, vamos dar palestra. Ai, todo mundo é feliz, que legal. Essa corrupção, né? De agradar o funcionário. Ai, nós vamos agradar os nossos funcionários com uma mesa de boliche, desculpa, com uma mesa de sinuca, vai ter boliche também. Vai ter futebol, vai ter quadra de futebol. Tudo isso, gente, é para desconstruir a ideia do trabalho. Tudo isso é para dizer assim, ó, você trabalhador, você não detém essa qualidade. Vejam só a que ponto a gente chega de em 2025 o próprio Karl Marx ser usado contra a esquerda. A esquerda que só pensa em diminuir as pessoas, né? Dizer, você não é o detentor do seu conhecimento. Isso é traição máxima, né? Se a gente fosse botar assim, na linha do comunismo do Karl Marx, a esquerda atual é traidora máxima do marxismo, né? Você não é detentor do seu conhecimento. Era justamente por isso que o Marx defendia a Revolução Comunista, porque os trabalhadores eles eram detentores, aliás, eles são detentores do conhecimento e da habilidade que cada um tem, cada um desenvolveu. Olha que ponto a gente chegou. E tem gente que chama essa porcaria dessa esquerda aí atual, terraplanista, né, da economia, terraplanista dos relacionamentos humanos, inventando um relacionamento baseado totalmente na ganância e na corrupção, que isso é que faz o mundo girar, a ganância, o olho grande, a corrupção, a puxada de tapete dos outros. E depois eles vêm defender a universidade aqui, ó, livro da universidade. Estou lendo aqui no livro da universidade. Quem sabe, eu estou interpretando errado, né? Porque provavelmente eu não sou doutor, eu tenho que ter 10 doutorados para interpretar isso do jeito certo, né? Gente, a esquerda conseguiu carcomir totalmente o capitalismo com corrupção, com bajulação, certo? E claro, né? Aí é um troca-troca, né? O político da esquerda
Ele ensina o empresário a manipular os funcionários dele e roubar os funcionários dele, né, e tratar o funcionário dele como se fosse um escravo. Aí o político da esquerda é eleito, aí ele fecha os olhos, passa o pano, aí é eleito também com o dinheiro da campanha que a empresa dá para esse cara. Isso é corrupção total, gente. E tem gente dizendo que a gente vive no capitalismo, no neoliberalismo. Isso é total corrupção da esquerda. Total corrupção da esquerda. As empresas se corromperam por olho grande. As propostas da esquerda de nós vamos liberar recursos, vote no nosso candidato. Não, e os funcionários de vocês, não se preocupem, a gente vai ajudar vocês a lidar com esmagar os trabalhadores. A esquerda, cara. E aí eu vejo gente botando a cara na televisão, botando a cara na internet, dizendo, não, a esquerda é defensora dos pobres, dos trabalhadores. Porra, meu, os caras ensinam as empresas a extorquir os trabalhadores, a humilhar os trabalhadores. Eu não estou falando só de dinheiro, não, viu? Eu estou falando que extorquir é dizer que o trabalhador, o trabalho dele, ou a qualidade de mão de obra dele não tem valor. Que ele está ali porque é um apadrinhado. Olha só, olha como a gente retrocedeu, hein? Você está contratado com a sua CLT assinado, você é um apadrinhado da empresa. Olha o retrocesso. Você é um apadrinhado. Você sabe fazer alguma coisa? Não, não interessa. A sua habilidade pessoal não interessa. O que interessa é que os poderes políticos, os poderes máximos do universo, que são exercidos pela esquerda de forma democrática, autorizam você a ter o seu emprego. Gente, que isso? A coisa está ficando cada vez pior, hein? A coisa está ficando cada vez mais diabólica. Não basta se esforçar e ser bom. Não basta ser o melhor. O trabalhador, ele não detém mais ele não detém nem a habilidade que ele desenvolveu. Você só tá empregado porque você recebeu uma dádiva. A esquerda é medievalista. Vocês têm que tomar vergonha na cara, viu, seus esquerdistas? Vocês são medievalistas, vocês estão defendendo a volta da Idade Média. Disfarçado, né? Não, computadores, nós temos computadores, temos celulares. Vocês estão defendendo a volta da Idade Média. Por isso que empresas como a Volkswagen, por exemplo, entraram nessa loucura toda. Tudo, os nossos colaboradores serão felizes, tudo legal. Tudo, vamos debater o meio ambiente, que legal. Vamos debater tudo, o mundo melhor, o mundo melhor. E tá aí, ó. Vamos falar sério, por que vocês acham que a Volkswagen está quebrando? Não tem engenheiros competentes? Não tem pessoas competentes? É porque ninguém mais quer trabalhar nessas empresas. Ninguém mais quer trabalhar nessa merda toda, que não valoriza a criatividade, a potencialidade das pessoas. Acho que alguém vai se esforçar para isso? As pessoas fazem o esforço mínimo. E aí o que acontece? A empresa quebra. Porque ela não valoriza o funcionário, porque ela acha que o funcionário é um filhote dela, é um filho. Os meus funcionários são meus filhos. Essa é a receita para o desastre. E eles fizeram o que a esquerda diz para eles fazer, certo? A esquerda subiu no poder, eles receberam as dádivas estatais e faliram mesmo assim. Ou seja, eles caíram no golpe, os empresários caíram na enganação da esquerda. Pode ter certeza, sempre quando o esquerdista vai te bajular e oferecer presentinho, coisinha, é porque ele quer te derrubar, cara. Não aceita jamais isso. Não aceita jamais isso aí. Mas os empresários se corromperam. Fazer o quê?
se corromperam e agora nós estamos vendo uma quebradeira. A China não está acontecendo isso, mas é óbvio. Na China não está fazendo, claro, a China tem outros problemas também. Mas por que na China não está acontecendo isso? Ah, porque a China não colocou essas coisas, né? Você não colocou essas coisas. Ou seja, não existe queda do Ocidente. O que existe é uma queda da ideologia esquerdista que está destruindo o Ocidente. E a gente precisa mudar isso rápido, viu? A gente precisa mudar isso rápido, antes que todas as empresas aqui quebrem, que é o que a esquerda quer, né? Eles sugam, aí depois quebra tudo e eles fazem a revolução deles, né? Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Você que gosta de geopolítica e quer sempre receber uma informação diferenciada, um assunto diferente que ninguém fala na internet. Aliás, esse canal eu criei para isso, esse canal eu criei para trazer um assunto diferenciado, cara. Para trazer um assunto legal, diferenciado, trazer uma narrativa, uma história. Claro, geopolítica, política, economia, tudo baseado na realidade. Mas eu estou trazendo aqui para você uma história que ninguém fala, que ninguém conta e que tem extrema relevância para entender como a gente chegou nessa jossa aqui, nesse buracão que a gente está vivendo, essa crise toda. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Te vejo no próximo vídeo. Deixa um comentário se possível. Até mais. Tchau.